Olá, meus amados, paz seja convosco. Estamos chegando quase ao finalzinho da nossa série de eclesiologia. Depois dessa aula vai faltar só umas 2 aulas e aí nós vamos concluir essa série de eclesiologia. E hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos muito interessantes. O primeiro é sobre o batismo. A palavra grega para batismo significa baptizo, que significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. O sentido emergir é adequado, provavelmente exigido para a palavra nos vários textos do Novo Testamento. Perguntas muito pertinentes que muitas pessoas perguntam, ao batismo. Primeiro, quem pode ser batizado? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quem pode ser batizado? O modelo revelado em vários textos do Novo Testamento mostra que somente o que faz uma profissão de fé digna de crédito deve ser batizado. É isso que diz em Atos capítulo 2, versículo 41, Atos 8, 12, Atos 10, 44 ao 48, Atos 16, do versículo 14 ao 33, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Aquele que professa a fé digna de crédito deseja ou precisa ser batizado. Então, muitas pessoas dizem, mas eu não quero me batizar. Então, verdadeiramente, eles não professaram a fé em Cristo Jesus. Porque aquele que professa a fé em Cristo Jesus, ele precisa descer as águas. Perguntas também pertinentes ao batismo. O batismo é necessário? Tem muitas pessoas que se perguntam. E também fazem perguntas sobre esse assunto. Para mim, particularmente, várias pessoas já perguntaram, Pastor Osmir, mas o batismo é necessário? Embora reconheçamos que Jesus Cristo ordenou o batismo à semelhança do que fizeram os apóstolos, não deveremos dizer que o batismo seja necessário, presta atenção, para a salvação, ok? Para a salvação não. Então tem pessoas que morrem sem se batizar e vão ser salvos. Mas o batismo é necessário para uma confissão de fé. Se você confessou Jesus Cristo e pode se batizar, porque tem pessoas que confessam Jesus, como aquele ex-ladrão da cruz confessou Jesus, confessando que ele era o seu Senhor e morreu, não pôde se batizar. Tem pessoas também que estão enfermas no hospital, naquele momento ali está um momento impossibilitado de se batizar, confessa Jesus, e muitos deles partem. Ali sim, tem pessoas também que estão no leito da morte, às vezes leva um tiro, um acidente em termos de atropelamento, e naquele momento alguém fala de Jesus para ele, ele confessa Jesus, aí também não tem como ele se batizar e parte naquele momento. Então essas pessoas é diferente, mas aqueles que confessaram Jesus, estão aqui vivos, podem descer as águas, sim, esse é necessário se batizar. Mas o batismo em si, ele não salva, mas ele acompanha o salvo. É isso que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia fala, aquele que crê será batizado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2, Lucas 23, 43, Hebreus 9, 17, João 19, capítulo 19, versículo 32 ao 33. Pergunta também pertinente ao batismo. Qual a idade adequada para o batismo? Quando a pessoa atinge uma idade suficiente para fazer uma profissão de fé digna de crédito, não tem uma idade específica. Aquela pessoa que tem uma idade digna de professar Jesus, crendo verdadeiramente que Ele é o seu Senhor, aí sim ele é digno de se batizar. Confessou Jesus, tem o discernimento que é certo e o que é errado, então tem idades variadas. Tem pessoas que têm 6 anos, têm um discernimento muito grande. Tem pessoas que têm 16 anos, já não tem um discernimento daqueles que têm 8. Muitas vezes é assim. Então isso é relativo, amados. Quando a pessoa é suficiente para fazer uma profissão de fé
digna de crédito, aí sim é necessário o batismo. E também observamos sobre o batismo. Quem pode ministrar o batismo? Tem pessoas que dizem, mas eu fui batizado pelo irmão mais velho na fé, na minha igreja. Isso é correto? Ele não era o pastor, nem era a pastora. Amados, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Atos 8, 12, mostra claramente que o clero ordena quem batiza, mas a igreja pode convocar outros oficiais da igreja ou os cristãos maduros para ministrar o batismo aos novos convertidos. Então aquele irmão tem lugares, depende da denominação, esse é um ponto. Tem denominação que não pode batizar outra pessoa a não ser o pastor. Muitas pessoas esperam para aquele dia, porque aquele pastor vai naquela igreja, porque tem pastores que tem 3, 4 igrejas, e aí chega naquela igreja e as pessoas estão para ser batizadas. Mas a Bíblia diz que aqueles cristãos maduros na fé pode batizar outras pessoas, ok? Isso a Bíblia mostra claramente. Vamos observar sobre o batismo, uma coisa muito importante sobre o batismo. Preste bem atenção. Amados, o batismo é uma declaração de fé, tá? É uma declaração de fé para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele vai se batizar porque ele crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e ele vai descer as águas, mostrando para a sociedade que ele crê que Jesus Cristo é o Deus da vida dele. Por que a gente deve se batizar? É uma pergunta que muitos fazem. Porque é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. O batismo tem 2 grandes simbolismos, que é morte e ressurreição. A pessoa, quando é emergido na água, literalmente, ela está fazendo algo no simbolismo. Assim como Jesus fez literalmente, morreu pelo pecado de toda a raça humana, literalmente ali a pessoa está morrendo para o pecado. Quando a pessoa sai das águas, ela é uma nova criatura, então ela está nascendo de novo. É uma nova criatura, assim como Jesus nasceu dos mortos, assim quando nós nascemos do lado espiritual, das águas ali, nós estamos nascendo para uma nova vida. Muitas pessoas perguntam, mas o batismo é arrependimento de pecado. E por que Jesus se batizou? Ele diz claramente para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele precisava se batizar para mostrar que ele era o Messias prometido e que aquilo ali é uma ordenança clara na Bíblia, que ele ia se batizar, e ali mostra a triunidade de Deus sobre a vida de Jesus. Deus falando, o Espírito Santo em forma de uma pomba e Jesus Cristo se batizando. Ele se batizou para mostrar que tinha que se cumprir as Escrituras naquilo que tinha falado sobre o Messias. Ele se batizou não porque ele tinha pecado, mas para se cumprir o que as profecias